Amém? Lucas 8, versículo número 40 ao 56. E que eu e você, que nós venhamos crermos neste Deus. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40 até o 56. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois ele tinha uma filha única de uns 12 anos e que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que ninguém tinha podido curar, e que gastava todo o seu dinheiro com os médicos, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos o negassem, Pedro, com seus companheiros, disse-lhe: mestre, as multidões te apertam, eles te oprimem e dizem que me tocou. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim como o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, porque ela não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele, porque sabiam que a menina estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém? A igreja pode se assentar. A palavra de Deus diz lá em João 11:40 que aquele que crê verás a glória de Deus. Amém? Então creio que a nossa vinda aqui neste lugar não é em vão. Este lugar chamado casa de oração, eu creio que esse encontro primeiramente foi marcado nos céus e agora está sendo concretizado aqui na terra. Então que nós venhamos abrirmos nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos, para ouvirmos a palavra de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, pelo apóstolo João, capítulo número 8, versículo número 47, que aquele que é de Deus, ele ouve as palavras de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, no texto que nós acabamos de lermos e ouvirmos, nós vimos que um homem chamado Jairo,
um homem dos principais das sinagogas. Sinagoga era conhecida como igrejas naquela época. Só que as igrejas dos judeus não reconheciam que Jesus ele era o Senhor, que Jesus ele era o Mestre. Como até hoje muitos lá em Jerusalém não reconhecem que Jesus é Deus. Eles falam que ele é um dos profetas, foi uma pessoa importante, mas não reconhecem o senhorio do Senhor. Não reconhecem o próprio Jesus como Deus encarnado sobre a face da terra. E creio eu que Jairo, como uma pessoa importante destas sinagogas, dessas igrejas, ele observava tudo o que estava acontecendo à sua volta. Ele ouvia dizer o que Jesus estava fazendo, e que por onde Jesus passava, o sobrenatural acontecia, o milagre acontecia. Existe um ditado que diz assim, que todo lugar é comum até que Jesus passe por ele. Porque quando Jesus ele passa por um lugar, ele transforma o ambiente. Por onde ele passa, ali a cura é manifestada, o poder de Deus é manifestado, as portas que se encontram fechadas, elas se abrem. Ainda que o mar estiver fechado, ele toca ali no mar e o mar se abre. Por quê? Porque ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas. Jairo ouvindo que por onde Jesus passava, o coxo andava, o mudo falava, o surdo ouvia, o cego enxergava. E de repente então a sua filha fica doente. Só que Jairo, ele não acreditava muito em Jesus. O que fez ele acreditar muitas vezes em Jesus foi a necessidade. Necessidade que chegou até a sua porta, chegou até a sua casa. E de repente então a filha desse homem chamado Jairo, ela fica doente. Sua única filha, uma menina de 12 anos de idade, como nós lemos. E esse homem chamado Jairo, então ele decide então procurar Jesus. Ele decide ir atrás do único que pode mover as situações adversas em nossas vidas. Por quê? Porque ele ouvia falar. A palavra do Senhor diz assim, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então Jairo ele ouvia tudo aquilo que estava acontecendo ao redor. Ele via o sobrenatural de Jesus acontecer na vida das pessoas. Então ele decide ir atrás do único que pode fazer o sobrenatural na vida do ser humano. Ele decide ir atrás do único que pode nos dar a salvação. O que nós podemos observarmos é que todos necessitam, todos precisam de Jesus. Independente da cor, independente da origem, independente se ele é rico, se ele é pobre, todos nós precisamos de Jesus. E o próprio Mestre mesmo, o próprio Jesus, ele fala no Evangelho qual escreveu João, no capítulo número 6, versículo 37, que aquele que vem até ele, de maneira alguma ele o lança fora. Infelizmente vemos que muitas pessoas não reconhecem isso. Muitos ainda não conseguem enxergar o amor de Cristo sobre a vida dele ou sobre a vida dela. E nós temos que orarmos por essas pessoas para que eles possam enxergar esse amor de Cristo pela vida deles. No ministério de Jesus, que durou cerca de 3 anos, a 3 anos e meio, Jesus então ele ressuscitou 3 mortos por aqui, quando passava pela face da terra. 3 mortos deixou registrado na Bíblia Sagrada para falar que ele tem o poder sobre a ressurreição e sobre a morte. Jesus ele ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e Maria, o filho da viúva de Naim, e ele também vai ressuscitar também a filha de Jairo. Nós notamos que Jairo foi procurar Jesus quando a filha dele ainda estava doente. Ou seja, Jairo teve que passar por um momento difícil para poder ter um encontro com Jesus, para poder ter um encontro com o Mestre. E existem situações em que nós passamos que é para nós nos achegarmos mais a Ele, para nós se rendermos mais ao Senhor. Se não tivesse acontecido esse episódio na vida de Jairo, talvez ele nunca teria se aproximado de Jesus. Talvez ele nunca teria ido ao encontro de Jesus. Nós lemos que Jairo, quando ele chega diante de Jesus, ele faz o que muitas vezes nós devemos fazer. Jairo chega diante de Jesus e ele se prostra. Ele se dobra.
ele dobra os seus joelhos. E diz a história que ele roga ao Senhor. Ele insiste. Ele suplica ao Senhor para que Jesus vá até a sua casa. E ali ele põe as mãos poderosas sobre a sua única filha que está doente. O ato de Jairo se prostrar foi reconhecer o senhorio do Senhor. Foi reconhecer que sem Jesus nada ele podia fazer. Que Jesus era o único que poderia dar a solução para aquilo que ele estava precisando naquele momento. Foi ele reconhecer que sem Jesus nada ele podia fazer. O ato de se prostrar quer dizer: Senhor, o Senhor é a única saída. O Senhor é a minha única solução. Senhor, o Senhor é a minha única esperança. Não adianta mais buscar homens, não adianta mais buscar mulheres, porque nós somos limitados, mas para o Senhor nada tem limite. Porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus das impossibilidades. O Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas. O interessante foi que Jairo, ele não se importou com quem estava do seu lado. Ele não se importou com a multidão. Mesmo ele não seguindo a religião de Cristo, mesmo ele não servindo a Cristo, mesmo ele não andando entre a multidão, seguindo a Cristo. Então ele não se importa com o que as pessoas pensam. Ele não se importa com o que as pessoas dizem. Mas ele se prostra diante do único e Deus verdadeiro, que é o pelo qual nós servimos. É pelo qual nós estamos essa noite ouvindo essa palavra poderosa para a minha vida e para a sua vida. O ato de nós se prostrarmos diante do Senhor é de nós falarmos para Ele: Senhor, Tu é a minha solução. O Senhor é a minha saída, Pai. O Senhor é aquele que abre portas onde não existem portas. O Senhor é aquele que traz ali a cura onde há doença. O Senhor é aquele ali que traz a vida onde há morte. Então, quando nós nos prostramos, é como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, socorre-me. Só o Senhor na causa. Ele não se importa com a multidão se ia rir dele ou não. Ele não se importa com a fé que ele está se manifestando ali naquele momento. Ele não se importou se as pessoas iriam excluir ele do hall de amigos ou da família. Mas ele tem um único objetivo: buscar o Senhor, buscar solução no Senhor, buscar uma saída no Senhor, independente do que os outros falam, independente do que os outros pensam. Nós temos que termos essa fé, nós temos que termos essa confiança, nós temos que termos essa atitude, independente do que as pessoas falam de nós, independente do que as pessoas pensam de nós. Temos que nos achegarmos ao pé do Mestre. Temos que chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a me livrar daquilo que te separa. Me ajuda a encontrar uma saída. Me ajuda a encontrar uma solução. Senhor, que eu venha ter uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida separada, uma vida santificada pelo Senhor. Me ajuda, Pai. Já ele foi em busca daquilo que ele queria, que era a cura da sua filha. E muitas vezes nós temos que ir em busca do Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Quando nós reconhecemos aquilo que Ele é nas nossas vidas, automaticamente Ele nos abençoa com aquilo que queremos, com aquilo que precisamos. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar na minha vida e na sua vida. Já ele creu que Jesus poderia dar a saúde para sua filha novamente. Ele cria que mesmo que sua filha morresse, Jesus poderia ressuscitar a vida da sua filha. Porque o testemunho de Jesus era grande. Ele já tinha ouvido já de que Jesus tinha ressuscitado a Lázaro, tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim.
Então ele cria que, se mesmo que sua filha morresse, Jesus Cristo poderia dar vida para sua filha novamente. Jesus poderia trazer a vida sobre a vida daquela menina. E de repente, Jairo, então, conversando com Jesus, chega uma mulher com uma enfermidade que também já havia 12 anos. O mesmo tempo da filha de Jairo. 12 anos de sofrimento. 12 anos procurando médicos. 12 anos procurando curas. 12 anos procurando a solução para a sua vida. 12 anos procurando uma saída. 12 anos procurando alguém para resolver a sua situação. Mas quando essa mulher, ela toma uma atitude, quando ela sabe daquilo que o mestre pode fazer, ela vai em busca do mestre, enfrentando também multidões, enfrentando também obstáculos, enfrentando também rejeição, enfrentando também tristeza, enfrentando também as lutas do dia a dia. Imagina uma pessoa ficar 12 anos sofrendo, 12 anos angustiada, 12 anos separados da família, 12 anos sendo excluído da sociedade. Mas ela vai em busca daquele que pode todas as coisas. E quando ela vai, que ela toca na orla do manto do Senhor, ela ali é curada, ela ali é restaurada, a sua saúde é renovada. E ela, com essa atitude, então ela interrompe ali o diálogo de Jesus com Jairo, tocando nas vestes do mestre. E ao tocar ali, essa mulher, ela, imediatamente ela é curada. Enquanto Jesus começa então a questionar: quem foi que me tocou? Os discípulos falam: Senhor, tem um monte de pessoas te tocando. E o Senhor fala: quem me tocou? Ele fala assim: sim, porque alguém me tocou de uma maneira diferente. Eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Irmãos, quando nós tocamos no Senhor, através dos olhos da fé, nós conseguimos a virtude do Senhor sobre as nossas vidas. Nós vemos o poder de Deus agir. Nós vemos o poder de Deus e o sobrenatural de Deus acontecer sobre a nossa vida, sobre a nossa causa, sobre aquilo que temos colocado diante da presença do nosso Deus. Jesus ali então perguntando quem me tocou, de repente chega uma notícia para a vida de Jairo. Porque a notícia ruim, ela é a primeira que chega. Chega alguém da casa de Jairo e fala assim: olha, não incomode mais o mestre. Pare de ficar perturbando Jesus, porque a sua filha já morreu. A sua filha está morta. Em nenhum momento da história diz que Jairo ele blasfemou. Nenhum momento da história diz que o Jairo começou a xingar, chutar o balde, reclamar. Jairo ele manteve a sua fé em Cristo, mesmo com a má notícia, mesmo com a notícia de morte. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus que crê em Jesus, sabe que Jesus não falha, sabe que Ele é o Deus das adversidades, sabe que é o Deus que Ele pode realizar todas as coisas e fazer todas as coisas. Sabe que Ele é o Deus do impossível. Em Salmo 125, verso de número 1, diz assim: que os confios no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mesmo com a má notícia, a fé dele não abala. A fé dele continua crendo no Senhor, esperando no Senhor, confiando no Senhor. Jairo ele poderia fazer como fez Marta e Maria. Lembra da história de Marta, Maria e de Lázaro? Marta e Maria mandam um recado para Jesus dizendo: olha, Lázaro, aquele que tu amas, ele está doente. Pede para Jesus então visitar a Lázaro. Só que Jesus ele demora para ir ao encontro desses três irmãos. E com essa demora, Lázaro acaba morrendo no meio da história. Jesus chega então na casa desses irmãos depois de 4 dias, só que Lázaro já estava morto. Marta e Maria disse para Jesus: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, Senhor, se o Senhor tivesse atendido o meu pedido,
o meu irmão não teria morrido. Nós não estávamos passando por essa situação. Nós não estávamos passando por esse momento agora. Se o Senhor estivesse aqui, nós não teríamos vivendo esse luto. Só que Jairo, ele não fez como Marta, Maria, mas ele faz diferente. Ele não murmura, ele não blasfema, ele não xinga, ele não fala nada com a má notícia que ele recebeu. Ele continua com a fé naquele em que ele estava buscando. Ele continua com a fé naquele que pode fazer todas as coisas, que pode mudar a situação, que pode mudar o quadro, que pode mudar a história. Se a má notícia chegou até a sua casa, meu irmão ou minha irmã, não se abale com a má notícia. Não deixe nada abalar a sua fé. Creia no Deus que te chamou. Creia no Deus que está te chamando. Creia no Deus que tem um propósito na sua vida. Creia no Deus que tirou você e a minha vida do lamaçal do pecado e nos trouxe para a divina luz. Jairo, ele ouviu a má notícia. Jesus fala para si, Jairo: Jairo, não tema, Jairo. Creia, Jairo. Só creia. Creia somente, Jairo. É como se Jesus estivesse dizendo para Jairo: Jairo, não escute o que as pessoas estão dizendo. Jairo, não desiste, porque a tua vinda até aqui não foi em vão. Apenas creia, Jairo. Eu quero dizer com essa mensagem que a tua vinda até desse lugar aqui, ela não é em vão. Todos nós temos situações adversas. Todos nós temos circunstâncias da vida. Temos lutas. Temos adversidades. Temos obstáculos. Passamos por várias dificuldades em nossas vidas. Mas Jesus fala para mim e para você nessa noite o que falou para Jairo: não temas, creia somente. Creia. Não deixe as circunstâncias da vida abalar a tua fé. Continue buscando aquilo que você veio buscar nessa noite. Continue buscando aquilo que você tem colocado na presença de Deus. Jairo, ele não se abalou com a notícia, mas ele continuou crendo, ele continuou firmado na fé, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de tristeza. Imagine para um pai, para uma mãe, ouvir de alguém e falar assim: olha, o seu filho está morto, a sua filha está morta. Imagina a dor, imagina a tristeza. Só quem perdeu um filho, só quem perdeu uma filha sabe qual é a tristeza que bate no nosso coração. Mas Jairo, mesmo nesse momento de dor, mesmo nesse momento de angústia, mesmo nesse momento de tristeza, ele não deixou a fé dele abalar. Escuta o que eu digo para você nesta noite. Ainda que as pessoas dizem para mim e para você ao contrário do que nós estamos buscando, não creio no que as pessoas dizem, mas creio naquilo que Deus tem falado e tem falando ao meu e ao seu coração. Trazendo aqui para as nossas vidas: ainda que todos digam para mim e para você que não iremos conseguir, que não irá dar certo, não creia na palavra das pessoas, mas creia em Deus. Ele é aquele que pode todas as coisas. Nós devemos ficarmos firmados naquilo que Deus falou, tem falado conosco. Eu sei que é difícil crer quando tudo vai mal. Eu sei que é difícil crer quando tudo vai ao contrário do que buscamos. Mas a última palavra quem dá é Deus. A palavra do Senhor diz assim que o justo, ele vive da fé. Se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Nós não devemos recuarmos porque os outros tentam muitas vezes nos impedir. Não podemos recuarmos porque muitas vezes as pessoas falam assim: agora você está com esse papo de igreja, agora você está buscando aquele que você não vê. Mas Deus fala assim: eu estou buscando aquele que eu não vejo mesmo, mas eu estou buscando naquele que eu creio, que é o Deus Todo-Poderoso,
que é o Deus que pode todas as coisas. Ainda que eu não vejo Ele, mas pelos olhos da fé eu consigo enxergar e consigo contemplar aquilo que Ele tem feito na minha vida, aquilo que Ele tem feito na vida da minha família. Creio que muitos, quando ouvirão a má notícia, ali ao lado do Jairo, falou assim: Jairo buscou, mas não adiantou, porque agora a filha dele morreu. É a mesma coisa que aquele ditado que fala assim: nadou e morreu na areia. Quando aquelas pessoas ali ouviram que Jairo ouviu a má notícia, era como se a pessoa estivesse falando assim: aquilo que ele estava buscando agora acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Muitos acham que Jairo não iria suportar as más notícias. Só que o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Para o nosso Deus não há nada difícil. Ele é o Deus das impossibilidades. Jesus, quando vê as pessoas ali olhando para Jairo, Deus fala assim: Jairo, não dê ouvidos, creia somente. São nessas situações que, quando as pessoas acham que tudo está perdido, é quando o poder de Deus se manifesta na vida das pessoas. Jesus então ele entra na causa e ele muda o cenário. Eu quero que você, meu irmão, você nessa noite, creia que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele é fiel para terminar. Ele é fiel para completar a obra que ele mesmo começou. Muitos não acreditam no Deus pelo qual nós servimos, que Ele é capaz de mudar a nossa história, que Ele é capaz de abrir as portas que se encontram fechadas, que Ele é capaz de nos curar, de nos libertar, de abrir as portas. Muitos podem até achar isso, mas como foi falado, a última palavra quem dá é Deus, irmãos. É Deus que faz as coisas, é o Senhor. O mesmo Deus que falou com Jairo no passado é o mesmo Deus que tem falado comigo e com você nessa noite. Não temas, mas creia somente. O que você tem colocado na presença de Deus? O que você tem buscado? O que você tem almejado? É difícil. Pode ser difícil para você, pode ser difícil para mim, mas não é difícil, não é impossível para o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que causa o milagre. Nosso Deus é aquele que pode todas as coisas. Jairo então, porque creu em Jesus, creu na palavra que o Senhor determinou, decretou sobre a vida dele, Jairo então recebe a visita de Jesus na sua casa. E quando Jesus então chega na casa de Jairo, ele começa ali a ver o cenário, muitas pessoas chorando pelo acontecimento, chorando com a tristeza, chorando com a dor dos pais. Jesus ele fala assim: não chores, porque a menina não está morta, mas a menina está dormindo. Diz a história que muitos começaram a rir de Jesus, como muitas pessoas vão rir de mim, vai rir de você, porque fala assim: você está seguindo ao mestre, você está seguindo a igreja, mas a sua vida não muda, a sua vida não prospera. Começam a rir. Mas Jesus separa somente aqueles que crêem, somente aqueles que acreditam nele. Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai da menina. Você vê que é poucas pessoas que acreditam no meu milagre, no seu milagre. São poucas pessoas que acreditam naquilo que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. A multidão muitas vezes está mais para estender o dedo do que estender as mãos. Então tem muitas vidas na minha vida e na sua vida que elas vão estar mais para nos prejudicar do que para nos ajudar. E o que nós devemos fazer então, pastor? Devemos pegar pessoas que acreditam na mesma fé, que lutam pelo mesmo propósito, que acreditam no Deus no que eu e você servimos, que ora com você, que chora junto, que ri junto, que participa das adversidades. Então Jesus então separa aquelas pessoas que crêem, aquelas pessoas que buscam, aquelas pessoas que acreditam. E quando chega no quarto, ali a menina está deitada. Jesus então estende a mão e fala: menina,
Levanta-te. Quero falar para você nessa noite. Você que muitas vezes chegou aqui triste nesse lugar. Você que muitas vezes chegou aqui cabisbaixo, angustiado, triste, achando que não tem mais solução, que não tem mais saída. Levanta-te nesta noite. Levanta-te, se coloca de pé. Porque o Senhor é aquele que pode ir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele é aquele que pode dar vida naquilo que está morto. A menina estava morta, mas Jesus ele fala assim, ó, levanta, ou seja, torna a vida novamente. O que está morto na minha vida e na sua vida? Quais são as áreas? Quais são as áreas que precisa reavivar? Trazer vida novamente? Levanta-te. Coloca na presença de Deus. Convide Jesus para entrar na sua casa. Convide Jesus para entrar na causa. Faça como Jairo. Busque o Mestre. Se prostre diante do Senhor e fala, Senhor, é só o Senhor que pode mudar a situação. E quando aquela menina ela ouve a voz do Mestre, diz aqui a história que o Espírito torna novamente a menina. E a menina acorda. Jesus fala assim, deu uma coisa para ela comer. E ali então Jesus ele concretiza o milagre. Ele concretiza o sonho de Jairo. Ele concretiza aquilo que Jairo estava buscando. Meu irmão, minha irmã, não pare de buscar ao Mestre. Não duvide daquilo que Ele pode fazer. Não acredite no que as pessoas falam. Acredite naquilo que Deus tem falado ao meu e seu coração. Levanta-te nesta noite. Busca o Senhor, acredite no Senhor, confie no Senhor. Ele é aquele que pode fazer todas as coisas. Ele é aquele que pode fazer um milagre. Aos olhos das pessoas, até riram de Jesus, dizendo assim, Ele não vai poder fazer nada por você. É o que as pessoas muitas vezes pensam ao meu e seu respeito. Mas aquele que crê verá a glória de Deus acontecer. Aquele que crê vê no Senhor, ele vê o cenário mudar. Ele vê a história mudar. Continue crendo no Mestre. Continue crendo no Senhor. Não duvide da palavra de Deus, mas acredite sempre. Sempre. Continue confiando em nome de Jesus. Faça como Jairo. Não liga porque as pessoas falam, mas tenha um encontro com o Mestre. Se prostre diante do Senhor. Coloque as causas diante de Deus e crê no milagre que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Não desista da caminhada, mas prossiga para o alvo que está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.